Olá pessoal, eu sou David Paulo e este é o Factory Shape. Nesta semana eu vou falar sobre um assunto bastante importante, que é qual é que é a amplitude que eu devo adotar quando estou a treinar. Vou falar de dois tipos de amplitude diferentes uma da outra. Vou começar primeiro pela amplitude total. O que é a amplitude total? A amplitude total é quando vocês estão a fazer um movimento, por exemplo no spin, e que muita gente fala sobre o spin, que é quando vocês estão com os braços esticados, quando descem, e a barra quase que bate no peito. Isso é uma amplitude total. Uma amplitude parcial, que é a outra amplitude que eu vou falar, é aquela em que chega ao ângulo de 90 graus e sobe novamente. Não deixa a barra nem bater no peito, nem descer. Vou começar a dizer que tanto uma como a outra podem-se fazer e devem-se fazer. O que é que isto implica? Muitas pessoas só fazem uma ou só fazem a outra. Na minha opinião, se nós tivermos um objetivo concreto em fazer determinada ação, nós temos que escolher qual é que é a melhor amplitude que devemos utilizar. Se vamos fazer um exercício que é com pouco peso, com mais repetições, eu diria que opto pela amplitude total, porque não vai haver problema de lesão do ombro. Se fizermos concentrado, se fizermos um movimento consciente, concentrar no músculo, acho que não vai haver problema nenhum em estarmos a fazer a amplitude total, quase a bater com a barra no peito. Não vai trazer problema nenhum. No entanto, se vocês fizerem o mesmo exercício, mas com variáveis diferentes, que é com mais peso, mais rápido, se vocês fizerem uma amplitude total, se calhar a probabilidade de acontecer uma lesão, ou um entorse, ou uma dor, vai ser maior. Portanto, cada coisa tem que ter o seu objetivo. Portanto, se o vosso objetivo é fazer mais repetições de uma forma mais lenta, mais concentrada, estarem a pensar mesmo no movimento e no músculo em si, vocês façam, na minha opinião, o movimento da amplitude total, porque vão tirar mais partido, vocês vão conseguir tirar mais vantagens, vão conseguir chegar a maior número de fibras musculares, enquanto na amplitude parcial é ao contrário. Vocês, se quiserem um movimento mais explosivo, com mais carga, em que não importa muito se o exercício é totalmente certinho, acho que a amplitude parcial esse é o objetivo para a amplitude parcial, que é quando vocês querem fazer um treino de força, querem sair daquela estagnação que não conseguem fazer mais do que X repetições, ou passar daquele peso no supino ou em qualquer exercício, vocês podem fazer uma amplitude parcial durante um período de tempo com esse objetivo. Mas pessoal, não se esqueçam que tem de haver um objetivo para fazer as coisas. As coisas não podem ser feitas apenas porque chegam ao ginásio e nunca fizeram com 70 kg de supino e é hoje que vão fazer. Mesmo que não tenham nenhuma pessoa a ajudar-vos, um instrutor, um personal trainer, um técnico, vocês tentem pesquisar por estes vídeos. É por isso que é feito este tipo de conteúdo. No YouTube existem muitos youtubers que fazem este tipo de conteúdo de fitness, que dão conselhos, dão dicas, dão os treinos. Tentem aprender alguma coisa, sejam autodidatas e tentem receber estes conselhos da melhor forma para que não haja lesões, não haja pessoas a sair do ginásio. Portanto, se vocês querem fazer tanto uma como a outra amplitude, escolham o momento exato do vosso treino, do vosso planeamento. Pessoal, e falar sobre a amplitude parcial, eu acho que muitas das vezes não é para usar em treinos de força. Muitas das vezes é apenas para pôr mais peso, por causa do ego, mostrar que estão a fazer um spin com 100 kg e que vocês, se calhar, se estivessem a fazer uma amplitude melhor, com mais qualidade, se calhar estariam a fazer com 30, 40, 50. Portanto, não coloquem o ego à frente da vossa saúde, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma lesão, vai aparecer uma entorse, vocês vão ficar afastados dos treinos e vão perder tudo o que tiveram a ganhar. E vocês sabem que se estiverem afastados durante algum tempo, vocês vão perder esses ganhos, esses efeitos positivos, como eu já falei num vídeo, vocês vão perder esses efeitos se estiverem afastados. Portanto, mais vale ir progredindo aos poucos, fazer uma progressão contínua, não haver um aumento drástico da carga e vocês vão ver que os resultados vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Vocês precisam de ser consistentes e lutar. Portanto, na minha opinião, se vocês tiverem um planeamento correto, vocês conseguem utilizar tanto uma amplitude como a outra. Se vocês estão a fazer um treino de hipertrofia onde estão a fazer mais repetições,
e estão a fazer de uma forma mais concentrada para isolar mais o músculo, vocês façam uma amplitude completa que não vai haver problema, desde que seja controlado e que vocês tenham consciência do que estão a fazer. Se vocês estão a fazer uma semana, 2 semanas de treino de força máxima ou treino misto, vocês podem fazer uma amplitude parcial onde vocês vão conseguir adicionar mais carga e dar aquele pump ao músculo que vai conseguir com que vocês saiam da estagnação do treino. Portanto, tudo tem um objetivo, tudo tem uma lógica. Portanto, pensem, parem, escrevam no papel o vosso plano de treino, façam vocês mesmos um planeamento de um treino e façam isso. Vocês vão conseguir obter mais resultados do que apenas chegar ao ginásio e uma hora antes lembrarem-se o que é que hoje vou treinar ou algo do género. Sejam consistentes, se é isso mesmo que vocês querem. Ponham em prática estas 2 amplitudes, experimentem, escrevam nos comentários para eu saber qual é que foi a vossa opinião, se vocês gostaram, se não gostaram, e bons treinos!